Olá, meus queridos alunos do quarto ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino da nossa querida cidade de Picos. Hoje nós vamos ministrar a quarta aula do componente curricular da língua portuguesa, cujo título é Tradição Popular Causos. Alguém aí já ouviu algum caos aí contado por um avô, por uma pessoa mais velha? Eu acredito que sim. Causos são narrativas populares de uma tradição que vem sendo contadas por pessoas mais velhas, que elas contam histórias de acontecimentos, sejam reais ou imaginários, e aquilo dali se torna uma diversão das pessoas, especialmente em algumas regiões do nosso país. Uma mesma história, ela pode ser contada de diversas formas, né? De acordo com a criatividade de quem está narrando. É uma das formas de se manter vivo o folclore de uma região. Pois essas histórias elas são contadas de geração em geração. E esses casos acabam que por incorporar a cultura do povo daquela região. E é uma narração geralmente falada, relativamente curta, que trata de um acontecimento, que pode ser verdadeiro ou pode ser apenas fruto da imaginação. Na maior parte das vezes, é algo vivenciado pelo próprio contador, onde se trata de um episódio que aconteceu na vida dele, né? E são contadas, na maioria das vezes, em rodas de causos, onde as pessoas se reúnem, geralmente no campo, ali o avô com os seus netos, ou então um tio com seus sobrinhos e pessoas vizinhas, sentam ali ao redor para contar um caos, que dificilmente um caos ele se refere a uma ocorrência genérica, uma bruxa ou uma história fantasiosa de guerra. Sempre ela é assinalada com nomes e locais específicos. E nessa busca por essa autenticidade e verossimilhança de contos, os narradores dos causos também não perdem a oportunidade de confirmar as informações com outros membros daquela roda, como se estivesse percebendo um diálogo em si. Pessoal, eu vou convidar vocês para assistir com atenção o caos que se encontra nas páginas 26 e 27 do livro de português, cujo título é O Defunto Vivo. Quem tiver com o livro didático, acompanhe a leitura. Quem não tiver, pode ouvir com atenção, que em seguida vamos estar realizando uma pequena atividade acerca desse caos. Até já, pessoal. O defunto vivo. Este caso aconteceu em uma cidadezinha do interior gaúcho. Era tão nanica a cidade que chamavam o prefeito de síndico. No comércio local, destacavam-se o bolicho do seu antenor, estabelecimento que abastecia a cidade com tudo o que se possa imaginar, e o velho caminhão do Genésio, que fazia os carretos para a cidade vizinha. Dizia-se que o veículo era tão antigo que, se por acaso não estivera no dilúvio, pelo menos atolara as rodas no lamaçal. Nem funerária a cidade tinha. Por isso, quando alguém batia as botas, costumavam contratar o Genésio para buscar o caixão na cidade vizinha, com seu velho caminhão. Certa feita, vinha pela estrada o Genésio em seu caminhão, com uma fúnebre encomenda na caçamba, quando um vivente fez sinal, pedindo carona. O Genésio parou. Bom dia, tchê! Se tu não te incomodas de ir na carroceria, junto ao caixão, pode subir que te levo de bom grado. O Chiru disse que não tinha importância, pois estava apressado. Agradeceu a gentileza e trepou no caminhão, mais faceiro que mosca em tampa de xarope. E assim a viagem prosseguiu. Nisto começa uma chuvarada, daquelas que molhava até a alma. O bagal, que viajava ao relento,
não tendo onde se abrigar da chuva, vendo o caixão dando sopa, achou boa ideia deitar-se dentro dele, fechando a tampa, para melhor abrigar-se. Com o balanço da viagem, logo cochilou. Mais na frente, outro vivente pediu carona. O Genésio falou: se tu não te importas de viajar com o outro que está lá em cima, pode subir. O segundo homem subiu no caminhão, embora achasse desagradável viajar na companhia de um defunto, em seu paletó de madeira. Era melhor que andar a pé até o vilarejo. De tempos em tempos, novos caronas subiam na carroceria, sentando-se respeitosos em silêncio em volta do caixão. E assim prosseguia o velório ambulante rumo ao povoado, mais devagar que tartaruga grávida. Avizinhando-se da cidadezinha, ao passar num buraco da estrada, um tremendo solavanco sacudiu o caixão, despertando o dorminhoco que escondera da chuva dentro dele. Levantando devagarinho a tampa do caixão e pondo a palma da mão para fora, o Gaudério fala em voz alta: Tchê, já parou a chuvarada? Foi um corre-corre dos diabos. O povo apertou o passo, partindo dali mais ligeiro que cavalo de parteira. Não ficou um único corajoso em cima do caminhão. Dizem que tem gente correndo até hoje. Jair Cobe, natural de Porto Alegre. Nascido no dia 6 de setembro de 1959. Palavras desconhecidas do texto. Vivente, pessoa, criatura, indivíduo. Bagal, pessoa desocupada. Gaudério, pessoa que não tem ocupação séria e vive à custa dos outros andando de casa em casa. Bolicho, bodega, taberninha. Bom, agora chegou a nossa hora, a hora de nos exercitarmos, ver se a gente realmente entendeu a historinha. Que nossa historinha é um caos, cujo título é O Defunto Vivo. Gostaram do caos? Engraçado, né? Então, aqui estão as questões, 6 questões. Quem quiser copiar, pode copiar. Se não quiserem, vocês podem tentar responder oralmente mesmo. Dê um pause no vídeo, que em seguida eu volto fazendo a correção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegou a hora de corrigir. Primeira questão, onde se passa o caos? Bom, logo na primeira linha, diz que esse caos ele aconteceu em uma cidadezinha do interior, gaúcho. E quem mora lá no Rio Grande do Sul são os gaúchos. Então, esse caos, ele se passa no interior do Rio Grande do Sul. Mas para quem respondeu em uma cidadezinha no interior gaúcho, também está correta. Segunda questão, quais são os personagens do caos? Bom, são os personagens do caos o dono do caminhão, o senhor Genésio, o caroneiro que se protegeu da chuva, do caixão, que assustou todo mundo, né? E os demais caroneiros, que foram as vítimas do susto. Vamos para a terceira questão. É possível identificar com precisão quando os fatos ocorreram? E aí, sim ou não? Está dizendo no texto quando foi que isso aconteceu? O ano, mês? Diz isso? Não, pessoal. Não é possível fazer essa identificação. Os casos, geralmente, eles não especificam o período. Até diz com quem aconteceu, mas quando aconteceu, não dizem. E o que foi que causou desconforto nos caroneiros?
Foi o fato de ter um caixão na caçamba do caminhão. Isso causou um certo desconforto com o pessoal que foi pegar a carona, né? No caminhão do seu Genésio. E qual o clímax? Ou seja, clímax se refere àquele momento ápice da história, o momento de maior tensão. Qual foi esse momento de maior tensão? Bom, pessoal, com certeza foi no momento que o defunto abriu o caixão e perguntou se a chuva havia passado, que na realidade ele não era defunto. Ele era apenas um caroneiro que se abrigou do caixão para não se molhar na chuva, né? E qual o desfecho da história? Todos saem correndo e achando por pensar que o caroneiro era um defunto, que havia retornado à vida e levantado o caixão. E assim todo mundo saiu correndo, pensando que ele era uma alma penada. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Envio para vocês um abraço virtual, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.